Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. E hoje eu vou explicar o problema recente que a gente teve, né, com o empréstimo consignado, se vocês lembram toda aquela confusão e tal. Bom, antes vamos explicar para quem está ouvindo e nunca ouviu falar sobre o assunto. Bom, o que é o empréstimo consignado? O crédito, né, o consignado, ele é uma modalidade de empréstimo que é destinada exclusivamente para aposentados e pensionistas do INSS, militares das Forças Armadas, trabalhadores, assalariados, empresas privadas e servidores públicos. Ao optar pelo consignado, o cliente autoriza que a instituição desconte as parcelas de quitação do empréstimo diretamente na folha de pagamento, ou o benefício do INSS, que reduz o risco de inadimplência. Então, o teto da taxa de juros, né, do consignado do INSS ficou em 1,97% ao mês, conforme decisão tomada pelo CNPS, que é o Conselho Nacional de Previdência Social. Então, essa foi a segunda alteração que foi feita em menos de 20 dias. A definição colocou fim ao impasse que começou em 13 de março, quando o Conselho aprovou uma proposta do Ministério da Previdência e reduziu, né, a taxa de 2,14% para 1,7% no empréstimo pessoal. No cartão de crédito, a queda foi de 3,06% para 2,62%. E essa redução provocou uma revolta dos bancos, que dias depois deixaram de oferecer o crédito, né? Então, com o teto de 1,97% ao mês, bancos voltaram a oferecer esse crédito. E a taxa de 1,97% foi proposta pelo presidente Luiz Inácio da Silva após impasse entre aposentados que queriam juros limitados a 1,9% ao mês e bancos que queriam algo em torno de 2,03%. Mas aceitaram, né? E os aposentados reclamaram muito, com razão, por terem ficado de fora das negociações entre governo e bancos para a retomada do crédito. Os juros do crédito consignado foram reduzidos no dia 13 de março por iniciativa do Ministério da Previdência, que propôs taxa de juros de 1,7% ao mês. E a redução do teto dos juros do empréstimo consignado do INSS de 2,14% para 1,7%. Então, em razão disso, a imposição por parte do governo de um limite que, segundo as instituições financeiras, tornariam o quê? Inviável esse consignado para os bancos. Então, os principais bancos do país, como o Itaú, a Caixa, eles suspenderam a oferta de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Então, havia 3 percentuais na mesa de negociação, 1,9% proposto por aposentados e trabalhadores, 1,99% proposto pelos bancos e 1,97% ao mês, que foi a proposta definida pelo presidente Lula para tentar acabar com esse impasse. Como os bancos e aposentados não chegaram a um acordo, a decisão sobre os juros foi levada a Lula, que fez reunião com os ministérios envolvidos. Então, o Ministério da Previdência insistia em juros de 1,9% ao mês. A Febraban aceitava 1,99%. Então, para moderar, Lula definiu em 1,97% ao mês ao analisar estudos. E esse foi o percentual aprovado e
e defendido pela Previdência na reunião do Conselho. Bom, como funciona o consignado do INSS? O consignado ele é um crédito com desconto direto na folha de pagamento. Então, os juros são controlados pelo Conselho Nacional de Previdência Social e a taxa definida no Conselho é o máximo que pode ser cobrado. No consignado do INSS, o segurado ele pode comprometer até 45% do benefício com crédito consignado. Desse total, 35% são para empréstimo pessoal, 5% para cartão de crédito e 5% para o cartão de benefício criado no ano passado. Então, o empréstimo consignado do INSS ele é uma modalidade de crédito que o pagamento das parcelas ele é descontado diretamente do benefício previdenciário do solicitante. Então, esse tipo de empréstimo ele é bastante popular entre aposentados e pensionistas, pois ele oferece taxas de juros mais baixas em comparação a outras modalidades de crédito, como empréstimo pessoal. Então, para solicitar um empréstimo, o consignado do INSS é necessário que esse solicitante seja aposentado ou pensionista do INSS, receba seu benefício por meio de uma conta corrente em um banco conveniado. Então, uma das principais vantagens do empréstimo consignado é a sua taxa de juros reduzida em relação a outras modalidades de crédito. Então, isso acontece porque o risco de inadimplência ele é menor, já que o pagamento das parcelas é descontado diretamente do benefício do solicitante. E, além disso, a burocracia para solicitar um empréstimo ela é menor, e a análise de crédito também ela é mais simplificada. No entanto, é importante lembrar que o empréstimo consignado ele pode comprometer a renda do aposentado ou pensionista do INSS, já que as parcelas elas são descontadas diretamente do benefício previdenciário. Então, por isso, é fundamental que o solicitante ele tem que fazer uma análise criteriosa da sua capacidade de pagamento. Então, antes de solicitar esse empréstimo, ele tem que fazer essa análise. E, além disso, é importante você comparar a taxa de juros e as condições oferecidas pelos diferentes bancos antes de você escolher a melhor opção. Bom, em resumo, o empréstimo consignado do INSS ele é uma opção vantajosa para aposentados e pensionistas que eles precisam de crédito com taxas de juros mais baixas e condições de pagamento mais flexíveis. No entanto, é importante você ter cuidado para não comprometer a renda e garantir que o empréstimo ele seja uma solução adequada para as necessidades do solicitante e não mais um problema. Então, precisa tomar cuidado com isso. O consumidor ele pode bloquear ligações de bancos e outras empresas de telemarketing no site Não Perturbe, que é uma iniciativa da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Então, o site ele permite que o consumidor cadastre seu número de telefone fixo ou móvel e escolha quais empresas estão autorizadas a fazer contato por telefone. Então, dessa forma, empresas de telemarketing e bancos, eles ficam impedidos de fazer ligações de ofertas de produtos e serviços para o número cadastrado. Então, o cadastro no site Não Perturbe, ele é gratuito e ele pode ser feito por qualquer pessoa física ou jurídica que possua um número de telefone. E, além disso, o site permite que o consumidor ele escolha o período em que ele deseja ficar bloqueado para receber ligações de telemarketing, que pode ser
30, 60 ou 90 dias. No entanto, é importante informar que o cadastro no site Não Perturbe, ele não bloqueia ligações de cobrança de dívidas, que são consideradas serviços essenciais e não estão sujeitas às regras do site. Além disso, o bloqueio de ligações de telemarketing, ele não impede que o banco ou outra empresa entre em contato por outros meios, como e-mails, SMS ou correspondência física. Por isso, é fundamental que o consumidor se informe sobre os seus direitos e procure meios legais para evitar abusos e práticas comerciais abusivas. Além disso, é importante que o consumidor esteja informado sobre as suas dívidas e evite o endividamento excessivo, que pode levar a problemas financeiros e a situações de inadimplência. Bom, você quer saber como você pode quitar o empréstimo? Em quais casos a quitação antecipada é recomendada? Bom, a quitação antecipada ela é recomendada para quem conseguiu poupar o valor necessário ou está com dinheiro extra para pagamento parcial ou total da dívida, desde que não prejudique outros pagamentos do orçamento pessoal ou familiar. Não adianta você tirar de um lugar para pôr no outro, vai dar na mesma. Também é indicado para quem deseja liberar o limite de crédito e margem consignável. Então, quem não tem recurso financeiro disponível, mas ainda assim deseja reduzir o valor das parcelas pagas mensalmente, aí pode avaliar a possibilidade de fazer um refinanciamento. No refinanciamento do empréstimo consignado, o contrato atual ele é negociado novamente no mesmo agente financeiro, geralmente estendendo o prazo para pagamento da dívida, dessa dívida original. Então, a operação ela pode liberar um dinheirinho que é como um novo empréstimo para quem precisa de crédito. Por outro lado, a quitação antecipada do empréstimo ela não é recomendada se o valor pago à vista desequilibrar o orçamento, porque não vale a pena você criar uma nova dívida sem necessidade, apenas para quitar um contrato em andamento. Então, essa opção também não se mostra tão vantajosa quando o contrato já está próximo de ser quitado, porque os juros abatidos eles serão mínimos. Então, lembre-se também que os juros do empréstimo consignado, eles costumam ser mais baratos. Então, por isso, você não desanime se você conseguir antecipar esse pagamento das prestações. Afinal, esses valores eles continuam compensando mais do que outros tipos de empréstimo, existentes aí no mercado. Bom, como é que eu calculo o desconto para quitar o empréstimo consignado? O cálculo de quitação, desse empréstimo consignado, ele é feito com base nas parcelas que ainda faltam para quitar esse contrato atual, porém sem a cobrança dos juros futuros. Então, dessa forma, os descontos eles serão proporcionais ao prazo e os juros cobrados. Então, vale lembrar que não há devolução dos juros que já foram pagos no empréstimo, nesse empréstimo consignado. O que ocorre é que a dívida ela é trazida ao momento presente, logo ela acaba isentando a cobrança dos juros e encargos futuros. Bom, como que faz a quitação antecipada do empréstimo consignado? Além de aguardar o fim dos descontos, das parcelas de empréstimo consignado, diretamente do salário ou do benefício previdenciário, também existe a possibilidade de realizar a liquidação antecipada da dívida ou a portabilidade de crédito. Então, a antecipação de pagamento é um direito que é assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor
em qualquer modalidade de crédito, incluindo o empréstimo consignado privado, INSS ou público. Então, portanto, nenhum tipo de taxa adicional ela pode ser cobrada por isso. Então, ao optar por essa opção, o consumidor ele antecipa o pagamento das parcelas do empréstimo antes do prazo estipulado em contrato. E a maior vantagem disso é a redução da taxa de juros, visto que o agente financeiro ele precisa descontar os juros das parcelas que ainda iriam vencer. E a liquidação antecipada, ela pode ser feita de duas formas: quitação parcial, que é a situação em que o consumidor opta por pagar mais de uma parcela do empréstimo de uma vez. Então, nesse caso, o abatimento dos juros ele é calculado de acordo com a parcela antecipada. E a quitação integral, que é a situação em que o beneficiário ele decide saldar todas as parcelas de uma só vez. Então, nesse caso, os juros e encargos são abatidos das parcelas restantes. Outra vantagem de optar pelo pagamento antecipado, mesmo que só algumas parcelas, existe a possibilidade de melhorar o relacionamento com o agente financeiro, já que essa ação indica um menor risco de inadimplência. E além disso, no empréstimo consignado, a antecipação ela garante a liberação da margem consignável. Então, caso seja necessário contratar um novo crédito no futuro, então você fica com essa margem liberada. E para você realizar o procedimento, basta entrar em contato com o agente financeiro responsável pelo contrato de empréstimo consignado e consultar o saldo devedor da dívida. Então, o documento ele deve oferecer informações importantes sobre o contrato: o número do contrato, o saldo devedor atualizado, demonstrativo da evolução do saldo devedor, modalidade de crédito contratada, taxa de juros anual, valor de cada parcela, prazo total remanescente, saldo com o abatimento da taxa de juro. Então, com o valor da antecipação em mãos, o próximo passo é solicitar o boleto para pagamento ao agente financeiro. Após a quitação da dívida, as parcelas deixam de ser descontadas na folha de pagamento, contra-cheque ou benefício do INSS. E o processo dura, em média, de 3 a 5 dias úteis. Bom, o que é portabilidade de empréstimo consignado? É uma alternativa para melhorar a taxa de juros e demais condições do empréstimo consignado. Então, é a portabilidade de crédito, operação em que esse consumidor ele transfere a dívida para outro agente financeiro com condições melhores. Então, o recurso ele pode ser solicitado por aposentados, pensionistas, funcionários públicos e privados. Então, para garantir o benefício, é necessário que o novo agente financeiro escolhido possua convênio com a entidade pela qual você recebe o benefício ou salário. Bom, como é que eu solicito a portabilidade de crédito? Para você solicitar a portabilidade de crédito, o consumidor você tem que entrar em contato com o agente financeiro em que você possui o contrato de empréstimo, esse empréstimo consignado, e solicitar o extrato com o saldo devedor para a quitação antecipada da dívida, como no exemplo da quitação. Então, com esses dados em mãos, o contratante ele pode comparar as condições com o novo agente financeiro e entender se a troca realmente vai valer a pena. Após a solicitação e aprovação do novo crédito, o agente financeiro escolhido ele realiza o pagamento do débito e assume o novo crédito. É importante que o consumidor ele tome cuidado com golpes no site do INSS
em outras plataformas online. Infelizmente, golpes virtuais eles estão sendo cada vez mais comuns e os consumidores, eles precisam estar atentos para evitar cair em armadilhas que podem comprometer a sua segurança e os seus dados pessoais. Então, algumas práticas comuns de golpes no site do INSS incluem o envio de e-mails falsos em nome do INSS com links que levam às páginas clonadas para coletar informações pessoais e senhas de acesso. E, além disso, alguns golpistas se passam por funcionários do INSS por telefone ou por aplicativos de mensagem solicitando informações pessoais e dados bancários para a realização de supostos pagamentos ou atualização de cadastro. Então, para evitar cair em golpes no site do INSS ou em outras plataformas online, é importante que esse consumidor adote medidas de segurança, como manter o antivírus atualizado, utilizar senhas fortes e não compartilhar informações pessoais ou bancárias com terceiros. Cuidado com isso. Bom, além disso, é fundamental que o consumidor verifique a veracidade dos sites e das informações recebidas antes de clicar em links e fornecer dados pessoais. Outra medida importante é procurar canais oficiais de atendimento do INSS para obter informações e esclarecer dúvidas, como o site oficial do INSS, o telefone 135 e o aplicativo do INSS. Esses canais eles são seguros, eles oferecem informações oficiais sobre serviços do INSS, evitando que esse consumidor seja vítima de golpes. E, por fim, é importante que o consumidor denuncie casos de golpes, práticas abusivas, para que as autoridades possam investigar e punir responsáveis. A denúncia ela pode ser feita em órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, ou em plataformas oficiais do governo, como o canal de denúncias do Ministério da Economia. Tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado, verificar onde vocês... tomar cuidado, às vezes a pessoa manda mensagem que mudou de número, até alguém da família próxima, olha, eu mudei de número, até para você mandar, mudei de número e passa um dia ou no mesmo dia, fulana, manda dinheiro para mim, eu preciso pagar uma conta. Cuidado com isso, é golpe. Esses dias mesmo mandaram em nome do meu escritório para vários clientes pedindo dinheiro, coisa que não é prática do escritório. Então eu já mandei, na hora que eu soube, eu mandei mensagem para todo mundo. Então tome cuidado. Entrou um número novo, entrou em contato, pediu dinheiro, fuja, corra, porque é golpe. Bom, gente, essas foram as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.